Oi, gente, eu sou a Lê Nascimento e tô aqui hoje com vocês com o podcast Inclusão em Foco. E eu vou fazer minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher morena, pele clara, cabelo preso, blusa branca com o símbolo da inclusão. E apresentando aqui o espaço para vocês, a gente está com uma tela aqui em frente com o nosso logo, né, do podcast, alguns microfones na mesa. E nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é de importância para toda a sociedade, né? E nós estamos aqui com nossos dois convidados, Ailton Tutinho e Gabriel Nunes. Vou pedir que você apresente um pouquinho pra gente? Oi, Ali, é um prazer estar aqui no Inclusão em Foco podcast. Eu sou Ailton Tutinho, também vou fazer minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem negro, cabelo de corte médio, estou fazendo uso de cadeira de roda por conta da minha deficiência física e usando uma blusa vermelha e como acessório um relógio de pulso na cor dourada. Legal. E aí, Gabriel, você apresenta um pouquinho pra gente? Boa noite, Alessandra. É prazer estar aqui. E eu sou um rapaz com TI. A minha idade, eu tenho 22 anos e eu tenho deficiência dele. Eu estou, por respeito para meus amigos deficientes visuais, eu vou fazer meu áudio edição. Descrição. Eu estou usando um chapéu é, pet, eu tô usando óculos e uma camisa laranja. E, e eu sou uma pessoa com deficiência e também eu sou um pintor, um artista básico. E eu hoje eu falar um assunto muito importante para vocês, sobre intuição. O que é intuição? Às vezes a gente pensa que a intuição é para falar sobre muita coisa, mas tem muita gente aí no mundo que fala em intuição, mas não cumpre nem metade de a intuição. Pessoas nem cumpre nem metade. Tem gente que fala intuição, que usa a palavra intuição e faz ter respeito com uma pessoa com deficiência, que não tá dinheiro da pessoa com deficiência falar. E a intuição é isso. É uma pessoa com deficiência ter lugar de faça. Ela falar, ela sentir bem. Como eu tô me sentindo agora. Eu tô me sentindo que eu pode fazer qualquer coisa. E uma mensagem para toda pessoa com deficiência: tem gente pensando por você. Você nunca tá sozinho. Uhum. A gente estão com você. Isso aí, é. Agora, você já tocou num assunto bem interessante. Já começou falando, né, sobre autonomia, né? E realmente o seu lugar de fala é de quem vive a deficiência. E acho muito legal você já ter essa consciência de que a inclusão, ela não é tão inclusiva assim, né? Verdade. E você encontrou muitas dificuldades, obstáculos para você mostrar que, apesar da sua deficiência, você é uma pessoa com suas qualidades, com seus talentos. Você encontrou muitas dificuldades? Muito, muito. Parede de demorou muito para eu destruir, para eu passar símpata. Hoje em dia eu passo com preconceito. Tem pessoa que pensa que eu não posso falar, eu não posso Você é agir. incapaz, né? A palavra é essa, incapaz. Sim, só por conta da sua Mas é deficiência. aquilo, a gente só é capaz quando a gente morre. Verdade, poxa, tu tocou num assunto aí. A gente só é Incapaz quando a quando a gente gente morre. morre. Enquanto tiver vida. É aquilo, quando a gente tá vivo, a gente sempre sonha. A gente só para de sonhar quando a gente morre. E, assim, bem legal você falar sobre isso, sobre a questão da autonomia, a sua visão, seu olhar como uma pessoa com deficiência, um jovem de 22 anos, né? Que me faz lembrar, eu como mãe atípica, né? As pessoas sabem, quem não sabe, eu sou mãe de um bebezinho Down, coisa mais linda, e que tá aqui com a gente.
E eu olho pra você e eu, de verdade, eu espero que meu filho tenha esse lugar de fala, como você falou, né? Ter voz. E trazendo isso também pro Ailton, que é um adulto com deficiência, me diz um pouquinho, conta pra gente um pouquinho sobre as limitações, as dificuldades que você vem enfrentando e o que você acha de diferente da sua época como jovem, com os 22 anos, para agora, para esse tempo atual do Gabriel. Então, Ale, eu tenho 52 anos, né? Eu tive poliomielite aos 9 meses, então eu não sei o que é não ser uma pessoa com deficiência, né? Então eu costumo dizer que eu não tenho saudade de correr, porque eu nunca corri, né? Eu não tenho saudade de fazer, tenho até vontade, né, de fazer algumas coisas que a minha limitação física não me permitiu fazer, né? E quando eu começo observando as fases de vida que nós vivemos, né? Eu, com a idade que tenho, e sendo sempre pessoa com deficiência, é, eu vejo que isso tudo que o Gabriel falou, infelizmente, na minha época, a gente não tinha esse lugar de fala, ou essa ideia de ter esse lugar de fala, né? Então, hoje, de certa forma, e graças aí, né, às tecnologias e até mesmo fazendo uma menção muito importante da luta das pessoas com deficiência no Brasil. Então, nós temos uma história, né, para chegarmos onde chegamos hoje, muitos de nós lutaram. Então, esse reconhecimento, esse lugar de pertencimento da pessoa com deficiência é de extrema importância. Eu até uso o seguinte exemplo: muitos das pessoas com deficiência que lutaram, por exemplo, para hoje ter um equipamento de elevador nos ônibus, por exemplo, muitas dessas pessoas não chegaram a usar, né? Partiram antes disso virar uma realidade, porque há 20 anos atrás isso era uma utopia, Uhum. né? Porém, esse legado que essas pessoas deixaram para nós, muitas delas deixaram para nós e para as gerações vindouras, ocupando as pessoas com deficiência, ocupando esse lugar de pertencimento, vem de encontro com o que o Gabriel falou, esse lugar de fala, esse reconhecimento. E claro que historicamente a gente tem culturalmente até o preconceito, sim, mas hoje as pessoas ocupando esse lugar de fala, elas vão quebrar de alguma forma, tem quebrado e vão quebrar muito mais ainda. Nós podemos sim, e o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar. Isso nós não podemos abrir mão, né? Claro, é uma construção enquanto sociedade, mas a gente precisa sim ocupar os espaços e cumprir aquela máxima: nada sobre nós sem nós, e quem não é visto, não é lembrado. Você falando assim, então você acha que já existe um avanço em relação à inclusão, em relação a ter autonomia, como você falou, né? A realidade de 20 anos atrás para hoje, vários avanços foram conquistados, né? Sim, Mas eu, como mãe atípica, né, e recente, né, com um bebezinho de 1 ano e 10 meses, eu observo ainda, eu não posso dizer daquilo que você viveu, mas hoje eu observo ainda que existe um lugar para esse grupo de uma inclusão, como eu posso dizer, uma inclusão meio que disfarçada. Porque Verdade. alguns pontos, né, como o Gabriel falou, se ele quer esse lugar de fala, talvez é porque ele ainda precisa se posicionar sem para ter dúvida. esse lugar de fala. E por que, se a gente fala 20 anos sobre inclusão, 20 anos sobre acessibilidade, sobre um mundo que é para todo mundo, por que um jovem de 22 anos vai falar, né, sobre ter autonomia? Me parece que o que eu percebo, né, do lugar do PCD é um lugar que é de cuidado, Verdade. não de autonomia. Verdade. Vocês têm essa impressão também? Eu tenho a pensão
direto as pessoas olham pra mim. Ah, é uma pessoa com deficiência TI, é uma criança Ele pode chegar só até cante. aqui. É, Né? Tudo bem, ele é um rapaz com deficiência, a gente tem que dar o tratamento, tem que dar a ele o suporte, mas só até isso. aqui ele não vai chegar, até aqui ele pode, aqui daqui pra lá ele não. Então, olha, isso é fato, né? Mas como eu disse, isso é uma construção, né? Então, e toda construção, ela precisa muitas das vezes ser refeita, ser recalculada. A gente faz um cômodo na casa que não ficou do tamanho que a gente queria. Vamos puxar essa parede para cá. Sim, Vamos, você está entendendo? Então, assim, eu vejo isso como uma manutenção de tudo que já foi feito e que precisa melhorar, né? Eu citei, por exemplo, o, o o equipamento, né, nos ônibus, o sim, elevador, né? Os sim, mais como elevador, para pessoa com deficiência. E aí, olha só, um elevador que não foi aprovado, que é uma coisa de terceiro mundo, porque leva o tempo que tem, como a gente estava conversando agora há pouco, e vou te falar, poxa, mas aí, porque não tinha, a gente aceita o que tem. hoje já teve uma evolução, então tá Tá bom, não muito vamos bom. reclamar do que Não, tem. precisa melhorar sim. Sim, sim, Precisa melhorar sim, porque a gente está vendo que não está funcionando como sim, deveria funcionar. Verdade. sim, Entendeu? Então, por exemplo, e aí fica até um alerta, né, para quem estiver nos assistindo, né, principalmente os senhores empresários, né, e é um elevador que leva um embarque de uma pessoa com deficiência cadeirante, vai levar mais de 10 minutos, vai atrasar aquela viagem. Então, sim. rever esse equipamento. A população fica até com raiva às vezes, né? Sim, Porque atrapalha, de certa forma, sim, o atraso, né? sim, e uma coisa também que muitos não falam, quando a gente falando do elevador, gente, aquele elevador não é exclusivamente para pessoa com deficiência cadeirante. Olha só, Sim, qualquer pessoa imagina que sim, mas vocês já observaram a altura dos degraus do ônibus? Uma pessoa com nanismo, por exemplo, teria dificuldade. poxa, uma pessoa idosa com uma mobilidade reduzida, ainda que temporária, pode fazer jus daquele equipamento. Uhum. Uhum. E aí alimenta-se uma ideia de que esse equipamento é único e exclusivamente para aquela pessoa Sim, o que usa cadeirante. cadeira de rodas. Aham. Então, assim, isso é a manutenção de que eu falo. Precisa Uhum. ter uma manutenção, precisa ter uma conscientização de ambas as partes até, tá? Uhum. De ambas as partes, porque nós, enquanto pessoas com deficiência, nós temos a missão na minha concepção, tá? De que a gente precisa educar a sociedade, sim, Sim, sim. contribuir. Me Entendeu? parece, sabe o quê? Que os avanços, nós somos como sociedade, né? A gente vai evoluindo, a tecnologia vai Sim, chegando, as coisas vão acontecendo, né? O mundo de 20 anos não é o mesmo mundo de hoje, enfim. O celular, né? sim, O computador, a gente tem computador em mãos hoje, né? Coisa que não era uma realidade há 20 anos atrás, 10 anos exato. atrás. Me parece que a evolução, ela vem acontecendo, mas não acompanha a pessoa com deficiência. Verdade. A Parece um inclusão, atraso. sim, a inclusão, ela passa pela acessibilidade, ela passa pela conscientização, ela passa por reconhecimento mesmo, entendeu? E muitas das vezes até mesmo dentro das nossas próprias famílias, Sim, sim. entendeu? Então, assim, eu acho que esse papel que a nossa sociedade, o nosso segmento enquanto pessoa com deficiência tem tomado, tem esse lugar de fala que o Gabriel Tá brigando por ele. enfatiza, é isso, Sim, entendeu? Porque por muito tempo nós nos calamos, por muito tempo nós aceitamos que para sair de casa seria só para ir ao médico, sim, Sempre a gente né? ficou no segundo lugar. sim. Exatamente. Então, assim, falar de inclusão, por exemplo, eu tenho, assim, lembranças de que no tempo escolar, inclusão, eu não tinha ideia do que era. Uhum. Então, quando alguém me fazia um favor de me levar, de me subir uma escada, eu achava que aquilo era o máximo. O cara é muito bonzinho, mas aí não me dava a condição dessa adaptação. Por que que eu tinha que estudar no andar de cima? Uhum. Entendeu? Então, e a dignidade Sim. humana, onde fica? Uhum. Entendeu? Sempre alimentando aquela questão que a pessoa com deficiência
é aquela pessoa que vai estar sempre a reboque de alguém. E é contra isso que a gente. Ah, poxa, você não tem limitações? Tenho, como tantas outras Mas isso não te pessoas. impede de ser Eu protagonista preciso usar. em alguma Na situação. verdade, a sociedade, a nossa sociedade, ela precisa deixar eu usar o máximo de autonomia que eu tenho, né? E quando isso não acontecer, eu vou estar à vontade para pedir uma ajuda. Sim. Meu amigo, dá para segurar aqui? Essa rampa está um pouco inclinada, dá um Aham. empurrãozinho aí. Aham. Então, assim, a gente precisa só disso, né? O nosso lugar é como qualquer outra pessoa, Sim. né? Quantas vezes você vai atravessar uma Aham. rua e vê uma senhorinha idosa e você vai parar e vai Aham. acompanhá-la, Aham. né? É uma E coisa você natural. tocou num assunto bem interessante que quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas voltam a olhar para o PC como uma pessoa com deficiência. Só que na realidade, a acessibilidade é muito além. Sim, Porque, como você falou, um idoso precisa de lugares que sejam acessíveis. a mãe de uma Uma mãe criança, com uma criança de colo. Então, assim, exato. é muito além. E quando você falou, eu tô com o nosso assunto aqui de trazer a visibilidade, chamar a atenção dos empresários, de pessoas que deveriam nos, né, ajudar, né, a levantar essas pautas, eu quero até acrescentar que muito além, inclusive a sociedade. Porque Sim, assuntos que não é só de interesse da pessoa, da família que vive a realidade do PCD. Deveria também ser assunto, interesse da sociedade em todo, né? é, Porque eu vou falar para você que, particularmente, foi uma situação que aconteceu comigo. Eu olhei de forma diferente quando comecei a viver essa realidade. sim. Eram situações que me chamavam atenção, mas quando a gente não vive na pele, sabe como é que é? Acho que não dói tanto em você, parece que você vai, deixa pra lá, tem cada um com seus problemas. Sim. Essa é a realidade. Então, quando você fala que você chama a visibilidade pro empresário, e aí eu vou estender isso para toda a sociedade, porque são pautas, são assuntos que a gente é de comum interesse. Porque o PCD nem sempre nasce PCD. Verdade. Isso que eu ia dizer. Você foi muito feliz na tua fala, porque assim, eu acho que toda sociedade é uma pessoa com deficiência e potencial. Por quê? Ninguém está livre de nada. Eu tenho amigos que foram dar tem um amigo que foi dar um mergulho numa cachoeira num dia de sol, num domingo de sol, e infelizmente teve a infelicidade de bater lá na pedra e ficar paraplégico, né? Ficar, né? Enfim, lesionado e ficar na cadeira, e ter que fazer uso pro resto da vida de cadeira de rodas. E tá tudo bem. Foi uma fatalidade, ele precisa recuperar Vida que isso, segue. se adaptar, né? E essa sociedade ela precisa estar preparada para receber essa pessoa que teve essa fatalidade, né? Porque ninguém está livre, né? Então, assim, é por isso que eu digo sempre, todos nós somos uma pessoa com deficiência potencial, Uhum. né? Ainda falando da questão da acessibilidade nos ônibus, por exemplo, existe os ônibus de chamado piso baixo, que seria muito mais barato, não precisaria aquele equipamento todo. E por que não fazem? Entendeu? Por quê? Porque não pensa na pessoa com deficiência. Não pensa no desenho Sim. universal, incluindo Uhum. todas as pessoas. Sim. Eu sempre peço até a compreensão de quem está nos ouvindo. Eu falo muito da questão da acessibilidade, da limitação física, porque é o meu lugar de fala. Sim. Mas nos programas, hoje o que a gente está fazendo aqui, você iniciou com a autodescrição, isso era para ser uma coisa normal, isso era para ser visto como algo cotidiano, porque é só eu pensar no outro que é diferente de mim. Nada mais que isso, É. né? E entender que hoje é ele, amanhã pode ser eu, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser meu filho, É verdade. né? Então, É. assim, eu acho que a gente que respira inclusão, as questões ligadas à inclusão, né? E o podcast Inclusão em Foco traz isso, né? Eu Sim. percebo que a ideia é Sim. trazer isso assim, para o seio da sociedade, né? Para que as pessoas em casa, para que vocês em casa possam, assim, refletir sobre tudo isso que a gente está falando. E com certeza esse é o meu objetivo
Esse é o objetivo do Gabriel, com certeza, dali quando teve a ideia do Inclusão em É. Foco. Realmente. Inclusive, falar também das diferentes fases dessa pessoa, né? Esse olhar de inclusão, que a gente percebe que existe uma divisão. Eu não sei se eu tenho só eu tenho essa impressão, né? Que é Verdade. da criança, do bebê, um tratamento, do adolescente, outro tipo de tratamento. O olhar, inclusive, eu vou até aproveitar e levar a questão das deficiências que estão mais sendo faladas nos dias de hoje, como TEA, Sim, né? Aí divide esse grupo e a gente acaba esquecendo, como por exemplo da fase do Gabriel, né? sim, Que é um jovem de 22 anos que a saúde pública, a sociedade entende que ele até aqui ele pode chegar, sim. né? E aí não tem mais nenhum estímulo, não tem nem mais incentivo, Acabou. né? E aí me parece que acabou ali ele alcançou exatamente o que ele deveria, né? É verdade isso que vocês falaram. Às vezes, a sociedade pensa que a gente chegou no nosso limite. Eles pensam que a gente chegou no ponto A. Mas é aquilo. Eu vou falar para vocês. E para vocês também que estão jeitinho a gente. Como a gente pensa que acabou, Deus fala e mostra para a gente não acabou. Não acaba. A sociedade tem que entender que a gente, com a gente tem amor, o Deus no coração, a gente faz coisas incríveis. Que eu, nem assunto que você fal, falou, que a gente precisa de atendimento, é verdade. Eu sou um rapaz de 22 anos e não tem atendimento para mim. Só os jovens, Uhum. mais novo que eu. Sim. E você, E tipo, você mostra ainda que precisa de algum acompanhamento. Ou seja, como todo ser humano, a gente está sempre em desenvolvimento. Não existe esse. Tanto é que tem hoje as mulheres estão indo para o mercado de trabalho mais tarde. A gente tem hoje pessoas fazendo faculdade com 50, 60 anos. verdade, Entende que então existe para esse número de pessoas uma continuidade, né? E o verdade. PCD, ele chegou até ali, não precisa, independente da idade dele, né? Chegou a uma certa idade, não precisa mais avançar. E isso, hoje, terminando aquela fase, eles pensam que acabou. Uhum. Que a gente não precisa mais de terapia. Uhum. Um dia que eu fui lá no Neiro, lá na, lá na, lá no Iro, pô, eu me esforçava muito na escola, eu só tirava nota máxima. Mas é que a minha mãe colocou os papéis na mesa dela. Ela falou, teu filho nunca vai evoluir. Qual tipo de personagem fala isso para uma mãe? Mas sim como é a dor de uma mãe, a típica, ouvir o teu filho nunca vai evoluir. São coisas que têm que ser faladas as pessoas importantes que estão, enfim, eu falando, ver e tá mais prioridade para os jovens fazer tratamento. Oportunidades. É sobre isso. Nossas pautas para falar para a sociedade, para as pessoas que nos ouvem, que nós precisamos de oportunidades como qualquer Verdade. pessoa, como qualquer cidadão. Independente de idade, independente de condição física, Verdade. limitações, como todos nós temos, né, Gabriel? Porque- Você pode ter uma deficiência intelectual, Porque a gente é humano, somos seres humanos. a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. Muito ter perfeito morreu na cruz. A mãe tá ali como? Quase chorando ali, cheia de orgulho. Muito que for perfeito morreu na Aham. cruz, por ser perfeito demais. E a gente tentar ser perfeito, quase eles tem de matar a gente na cruz. Alessandro, nós temos visto
que muitas pessoas elas estão romantizando a pessoa com deficiência, né? O, e esse não é o nosso objetivo, né, Gabriel? Não é romantizar. Ser pessoa com deficiência é ruim pra caramba. É verdade. A É ruim pra gente, caramba. A a gente... gente não escolhe ser deficiente. Exato. A gente Então, nasce. é isso aí. Então, assim, ser chamado atípico, qual seja a nomenclatura que queiram dar, é ruim pra caramba ser diferente, tá? Agora, não é porque vivemos essa realidade que vamos. Tá bom, então vamos nos encostar, vamos ficar ali na nossa zona de conforto. A A, sombra da é, sociedade, a zona né? de conforto ela é muito boa, todo mundo acostuma com ela, Seja boa ou seja ruim. boa ou ruim, Verdade. entendeu? Mas também na zona de conforto ninguém cresce. É verdade. Ninguém avança. E eu acho que o objetivo é exatamente esse. A gente precisa avançar porque tem pessoas que dependem desse incentivo, né? Você que está em casa, muitas das vezes aí, poxa, caramba, tá desistindo. O que eu sempre falo em relação à referência, né? A referência, a criança com E deficiência, adulto. ela precisa ter adultos, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, precisa ter adultos, pessoas com deficiência, como referência, entendeu? Referência de sucesso. Isso é assim, Não só do vitimismo, do coitadismo, né? exatamente, exatamente. Então não adianta. Muitas das vezes as pessoas, meu filho quer ser bombeiro, meu filho quer ser, enfim, né? Se ele tiver, não adianta, ele tem uma realidade. Mãe, pai, ele tem uma realidade. Eu vou contar uma experiência breve aqui, Uhum. se você me permite. Uhum, claro. Eu, quando comecei a sair da adolescência, pré-adolescência, o meu pai, muito bem intencionado, né? Aquela autoproteção, aquela coisa bonita de pai e mãe, né? Ele pensou o seguinte: poxa, eu vou fazer aqui uma barraca, né? Antigamente falava barraca, um barzinho, uma Uhum. bosta. E você, meu filho, você não vai precisar pegar ônibus, porque ele via a realidade. A gente brigava todo dia que saía, todo dia que tinha que me levar para o médico, ele tinha que brigar para eu embarcar pela porta da frente, que era antigamente, aquela coisa toda. Então ele pensou: poxa, se eu fizer uma barraquinha aqui para o meu filho, ele vai vender uma balinha aqui e não vai se preocupar. Eu não vou me preocupar, meu filho não vai estar sofrendo aí fora. A intenção dele era a melhor possível. Verdade. Era a melhor possível, mas não era o melhor para mim como pessoa, entendeu? Por quê? Eu olhava na minha rua, tinha 3, 4 biroscas igual a minha, igual a que meu pai queria me dar. E aí eu ia vender o almoço para comprar janta ali, Uhum. né? Então a gente precisa, sim, conscientizar igual a que meu pai queria me dar. E aí eu ia vender o almoço para comprar janta ali, Uhum. né? Então a gente precisa, sim, conscientizar os pais, as mães, que ainda que a intenção seja a melhor possível, você precisa dar o máximo de autonomia que seu filho tiver. Deixa, ele vai dizer o limite dele. Sim. Hoje, quando eu chego na casa do meu pai e a gente vai sair, ele fala para meu filho: leva o carro, porque você dirige mais do que eu. Uhum. Você imagina o orgulho para um pai, né, de falar isso para um filho que ele mesmo não tinha expectativa lá atrás, Uhum. né? E aí eu volto a repetir, era um tempo que não tinha rede de apoio, era um tempo que não se falava, não tinha voz, Uhum. né? Mas mesmo assim nós conseguimos, né, por força de vontade ou uma força interior que muitos até eu muitas das vezes desconheço, né? E chegamos. Então, assim, para o papai e mamãe de pessoas com deficiência, deixa seu filho usar o máximo de autonomia que ele tiver. Porque, com certeza, a hora que ele não puder, vocês E vão tudo ser, bem, né? vocês vão ser as primeiras pessoas a A saber. saberem. E Porque quando tudo. eu estou na dificuldade, ali, Você... as primeiras pessoas que eu lembro são dos meus pais, Sim. né? E assim, dá essa tranquilidade, essa coisa de uma forma normal. E as críticas, elas vão Sim. existir, porque É. às vezes a mãe,
ela tem até medo das críticas. Eu acho que Importante. eu olhar como mãe atípica, que eu observo que às vezes o cuidado excessivo de proteger, a gente acaba podando, Travando, limitando nossos limitando. filhos. A sua fala foi muito importante quando você diz que ainda bem que você não aceitou essa limitação, mais uma, que você já Sim. estava enfrentando a sua deficiência, né? E aí, aceitar essa outra, na fala da proteção, poderia te podar e, de repente, você não ser um cara hoje que dirige, que já trabalhou, que, né, tem a sua autonomia, sua independência. Sim, eu quero assim enfatizar, né, fazer uma observação. Meu pai, te amo. Meu pai é assim, paizão, Aham, né? Meu pai me carregou aqui nas costas até 14 aham. anos. Então, assim, a intenção dele era melhor. A minha Sim, mãe, mesma coisa. Minha mãe até de carrinho de mão me sim. levou para a escola, entendeu? Em dias de Não é uma chuva, dias crítica, né, difíceis. Ailton? Não, É é só uma uma realidade, uma observação. observação, Sim, exatamente. Então, assim, não é que você, mãe, esteja errada. Porque até, muitas das vezes, e na maioria, os pais, até mesmo os pais, quando erram conosco, ele está tentando acertar. sim, Isso é importante a gente falar. Então, uma crítica construtiva, na verdade, não é uma crítica, é uma orientação, sim, né? Porque eu creio que muitas pessoas vão se identificar, né, com um relato como esse. sim. Porque poxa, caramba, será que eu não estou fazendo isso? Faz uma autoavaliação, entendeu? Porque o melhor para o seu filho e o melhor para você é que na fase adulta você tenha um filho com a O máximo máximo de autonomia sim. que as Verdade. limitações dele permitem. É verdade. Eu falo sempre isso, que eu já sou muito precoce e já tô preocupada até com casamento, essas coisas, sabe? Eu confesso que eu já estou surtando, porque eu sou mãe de uma criança típica, que hoje não é mais uma criança, que tá no quartel de 18 anos, e as preocupações como mãe eram umas que todos os pais vão me entender perfeitamente quando a gente fala do cuidado. Mas quando se trata de uma criança típica, quando se trata de uma criança diferente, e eu posso falar para você que eu surtei realmente da preocupação de como que seria, como que a sociedade iria receber meu filho. E como que ele estar nesse lugar daqui a uns anos, quando eu mais não estiver. Então, eu acredito que a maioria das mães, a família, quando limita, é realmente naquela preocupação de cuidado. Só que é importante a gente falar sobre isso, até para as crianças com deficiência, de repente, intelectual, ou as crianças com TEA, que às vezes têm questões de crise. Aí a mãe acaba levando eles para um lugar de proteção que ela, de repente, daqui a pouco não vai estar mais ali. E É esse lugar verdade. de proteção não vai existir para Sim, esse É filho. verdade. Então, eu tenho, né, relatos de famílias e mães que, não, é bom evitar. Mas e quando você não tiver mais? Quem é que vai evitar isso? será que vão E, ter a mesma paciência? e você tá Será que entendendo? tem a mesma É, intenção? com todos os tipos de diferente, a Sim, sociedade vai ter, né? é. Eu tenho um menino de 18 anos que ele não é atípico, mas tivemos uma experiência na escola quando a gente descobriu que ele era dislexo. Né? Eu nem sabia o que era dislexia na época, inclusive quando eu comecei a tratar dele, eu descobri que eu também era, que é a dificuldade, né, de leitura, de interpretação de texto. E quando eu comecei a cuidar dele, eu observei, e já existia uma dificuldade da escola naquela época de incluí-lo. As matérias deveriam ser, inclusive por leis que de agora já tem, né, essa facilidade. Pode ter a rede de o apoiador, como é que fala? Mediador. 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 E eu encontrei um obstáculo imenso para poder conseguir o que é de direito para ele. Sim. Então, eu imagino que por o Davi, né, com uma pessoa com deficiência intelectual, não vai ser diferente. Mas aí, eu como mãe, né, o que eu posso já começar de agora a fazer, a preparar, primeiro mentalmente, né? É que ele vai ter as questões dele lá fora, não tem como eu proteger ele disso. Ele vai ter o bullying, ele vai ter, tá certo? Não tá certo. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Imagina você hoje, com a sua dificuldade, né? Como você, na sua fala aqui, a gente percebe que você falou, eu preciso de tratamento ainda, eu preciso de. A gente observe que você tem a dificuldade na fala, né? Verdade. Porque você parou o tratamento, porque a gente entendia que você não precisava mais fazer, né? É tipo assim, eu parei porque
não tem mais atendimento para mim. Então, Não existe. porque você poderia continuar avançando, né? Sim, Se porque tivesse muito. incentivo para isso. É, tipo assim, o Alindo, ele falou uma coisa muito séria. De a gente tá pensando agora ser um espelho para outras pessoas. Sim. Porque que eu vejo quando eu faço exposições das minhas pinturas, muitas mães atípicas que quando eu faço, eu mudo a mente dela. E eu mostro para ela que o fio dela é capaz. Eu lembro até hoje que eu vi num evento que nós Juvento, que é muito importante para falar, que tem uma mãe interessada em Titinho, que é uma filha, mãe atípica, e a mulher empreendedora, e eu coloquei o meu quarto, e de repente apareceu uma mãe. Ela tirou foto da minha pintura, e ela levou para mim que o fio dela pinta. Uhum. Aí no evento era no colégio dele. Aí eu falei pra ela, chama lá porque eu quero conhecer teu filho. Aí eles viram, eu o nome dele é Mário. Ele disse a me ouvir, Mário, você é um pintor, um desenhista incrível. E ela veio de mim e eu abracei ele. Eu peguei a mão dele. E nem momento eu coloquei na minha cabeça que o meu trabalho, eu sou um espelho para outras pessoas. Eu Deve ser o mostro, exemplo, né? eu mostro para as mães que não acreditam, que pensam, é médico a melhor opção. Vamos colocar o remédio na cabeça do filho e vamos pedir no quartos. E não é a melhor opção. Uhum. Porque uma criança atípica, ela tem que ser livre, Sim. como um cavalo, de corre sem parar. É. Isso que ele falou, Alessandra, é muito, muito Cavalo pertinente. domável. Porque a gente, quando a gente são indomáveis. Isso. Isso que o Gabriel está falando é muito, assim, infelizmente ou felizmente, né? Era para a gente ver como uma coisa tão Normal, natural, mas tão não normal, é, né? mas não é, é uma realidade, né? E assim, eu acho que nós, pessoas com deficiência, quando nós, de certa forma, deixamos um pouquinho as nossas questões pessoais, nossas limitações, né? E colocamos, pensamos um pouquinho no outro, vai ajudar muito, muito nessa caminhada, né? Você vê aqui, nós temos aqui um exemplo, Sim. né? De uma pessoa E que quer ser esse que, exemplo. que tem as Eu suas, quero, eu tenho muito né? para ser. Que tem as suas Eu quero limitações. correr as crianças típicas aí e fazer uma exposição delas. Olha aí que legal. Hum. Entendeu? Então, assim, de você deixar o seu problema um pouquinho de lado, né? E você E olhar em conseguir torno. olhar o seu entorno, Sim, sim. né? Ah, comigo tá ruim, tá Uhum. complicado. Uhum. Mas caramba, o que que eu posso, né? Essa é a proposta do nosso É instituto. verdade. Para quem não conhece, nós pertencemos, né, Gabriel, ao Instituto, Alessandro, Instituto Anjos com Deficiência, IADEF, né, que é uma instituição que assim se preocupa com a qualidade de vida das outras pessoas com Sim. deficiência, de todas as pessoas com deficiência, e o que é mais assim específico, né, e pontual demais é a questão independente da deficiência, porque como você falou agora há pouco, essa segregação, isso enfraquece o movimento da pessoa com deficiência, né? Porque vai cada patologia para um lado. A gente fica nos separando. Exatamente. E quanto mais nós estivermos unidos, então eu quero aproveitar, Alessandra, se você me permite, convidar você que é pessoa com deficiência, você que é mãe atípica, né? Enfim,
até simpatizantes, né, Interesse pela causa, tem né? interesse pela causa, profissionais, Sim, né, que queiram ser voluntários. Procure aí, né, o IADEF, Instituto Anjos com Deficiência, tem lá no nosso Instagram, pode colocar lá a hashtag IADF IADEF ou oficial. hashtag Anjos com Deficiência, né? IADEF Isso. oficial, né? Oficial, isso. Ou Instituto Anjos com Deficiência. E entre em contato com a gente, né? Isso. Venha se juntar a nós e Sim. fazer parte, né, disso tudo Desse porque, na verdade, movimento. desse É um movimento. movimento. E assim, conhecer Gabriel, Sim, conhecer outras outras pessoas. realidades. O Ailton, o objetivo, inclusive, do nosso podcast, né, do Inclusão em Foco, é trazer assuntos que é de... O foco é inclusão, o objetivo é falar sobre essa inclusão num geral, não só de uma patologia, não só de uma necessidade, em geral. E a questão do Instituto, né? Nós, como representantes do Instituto aqui, Anjos com Deficiência, falar sobre que dentro desse projeto, dessa instituição, nós temos projetos, né? Como o Gabriel citou aqui da Feira da Mami, que é um projeto voltado para mãe atípica, família típica, empreendedora e PCD em geral. Sim. Que é inclusive esse evento que ele participou, que ele está encantado quando ele fala que ele está sendo referência para as famílias. Tá? Nosso objetivo como instituição aqui, falar para a sociedade em relação a assuntos, vários outros que nós vamos abordar, né, futuramente, que é o lugar de fala, é o lugar de autonomia, é o seu filho, ele está em qualquer lugar, é como o Gabriel falou, né, as crianças se identificam quando vê e ficam admiradas quando vê um PCD artista. Sim. E com lugar de fala, que isso é sensacional, né? Apesar das suas limitações, com dificuldades, ele tem um lugar de fala importantíssimo como o pessoa, né? E aproveitar e pedir para vocês deixarem uma mensagem para a gente poder estar terminando para as pessoas que estão nos assistindo. O que você espera da sociedade daqui a 10 anos? Em tudo que você falou, o que você espera que seja diferente? Que eu espero tudo ser diferente em 10 anos. Eu ver pessoas cadeante, pessoas que têm deficiência visual, trabalhando, sendo ciente, tendo teu lugar de fala, Sim, as pessoas respeitando essas pessoas e dando oportunidade para ela mostrar que ela não é aquilo que que as pessoas pensam. E é que eu também quero passar uma mensagem para todas as pessoas com deficiência TI, todas as pessoas com deficiência tal, toda pessoa com deficiência que está pensando, a minha vida acabou? Não acabou, não. A gente está aqui, pode ter certeza, a gente vai buscar vocês. A gente vai correr atrás de Vamos atrás, vocês. Gabriel. Vamos Sim, atrás. Vamos estar sempre para frente. sim, E vocês são bem-vindos para participar nesse projeto, que é um Sim. projeto de Deus. Porque eu Aham. acredito, com Deus entra na frente, nenhum mal destrói. Verdade. Deixa seu Instagram, né? O meu Instagram é gabrielnunes.art. E você já tá com um projeto aí para fazer arte terapia, né? Eu tô com um projeto de arte terapia, que eu vou começar nesse projeto. Legal. Vocês quiserem trazer a criança, vocês para pintar comigo Legal. e para te ensinar, pode ter certeza, eu vou tratar o filho de vocês com todo o amor. Legal. Eu vou ensinar o filho de vocês que é
é mais legal, ser diferente de ser normal. Legal. Inclusive, o Davi tá na fila já. A gente vai até depois mostrar aí. Tem umas artes já que ele começou a fazer com o Davizinho, né? É, Incluindo ele na cultura, na arte, na tinta, fazendo uma lambança lá. porque aqui, Aham. às vezes, quando eu comecei na minha caminhada, eu pensei que meu titinho era parar. Sim, Mas quando eu comecei na cultura, mano, é. quando eu Sua mente comecei, abriu, quando expandiu, eu, né? quando eu comecei na pintar, desenhar, a cultura é um. Eu vou falar da cultura porque é muito importante falar da Legal. cultura. Porque a cultura a gente tem. A gente é tipo assim, hoje a gente pensa que a gente são diferentes. Sim. A gente é diferente, mas quando você começa a fazer uma coisa na cultura, Você pode ser você, né? você pode ser você. Legal. Sentimento. Legal. Você pode dançar. Aham. Sentimento de ter vergonha. Você pode pegar matéria, jogar muita tinta. E você pode cantar, sentimento de pessoa. Olha com você com ter orar de. O que tá fazendo aí? Aham. Pode ser você. Pode ser você. A cultura sempre vai curar. E pode ter certeza. Com eu ter o meu básico, que eu sei de um dia eu vou ter, Aham. eu vou correr todas as pessoas com deficiência no mundo. Legal. Muito bom. Alcançou o mundo já, Nossa. né? Fala aí, Ailton, vamos pra gente finalizar. Então, o que eu espero? Eu falo muito de expectativa e de realidade. Sim. Né? Quem me conhece sabe. A expectativa é algo assim. Eu prefiro, Alessandro, me surpreender do que me decepcionar, né? Porque quando a gente espera muito e não acontece, vem a A decepção. frustração. Quando você não espera, né? E aí você se surpreende, né? O que eu posso dizer sobre isso é que eu, enquanto estiver aqui, eu brinco dizendo o seguinte: eu não vim nesse mundo para passear, eu não vim aqui a passeio, eu vim para fazer a diferença. E independente do que aconteceu lá atrás, quando eu tinha 9 meses, independente disso, aquele que me conhece melhor do que ninguém, ele já tinha traçado a minha caminhada. Então, claro que a gente espera o melhor para daqui a 10 anos, mas o que adianta a gente esperar? A gente fala muito em preparar um mundo melhor para as pessoas. A gente precisa preparar pessoas melhores Por- para o mundo. Nossa, muito forte isso, hein? A gente precisa, né, preparar pessoas melhores para o mundo. E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento contribuir, né, Isso. no meu dia a dia, com as pessoas que eu me relaciono. E tem dado certo, Uhum. graças a Deus, tem dado certo. E é isso. Então, Sim. eu prefiro me surpreender do que me decepcionar. E eu, como mãe atípica que sou, né, também participante aqui representante aqui do projeto, eu falo que muito perfeita a sua fala, né, da gente colocar pessoas melhores, mas eu sonho também. Sim, A gente claro. trabalha e para que isso seja breve, melhorado, né, que meu filho possa caminhar em um lugar mais inclusivo, mais justo. E eu espero sim que a gente tenha em breve algumas modificações, né, Verdade. nessas pautas que a gente falamos aqui, né, sobre várias questões. E como os avanços já chegam, como a tecnologia chega, que também chegue também as oportunidades, né, para o PCD. E muito legal a gente também falar que você falou que em relação a... Me perdi. Me perdi. A inclusão, Alessandra, a inclusão plena, talvez eu, você, Gabriel, não alcance, Verdade. né? Talvez os filhos dos nossos filhos. Gente, Neto, esqueci de dois falar. netos. Eu tenho 2 filhas, sou casado com a Marina, né? Vamos Eu tenho, mexendo aí. eu tenho 2 filhas lindas, Ana Gabriela e Amanda, que são minhas razões,
de viver. Aproveito para mandar um beijinho. Papai ama vocês. E assim, o que eu espero, o que a gente, essa questão de como você fala da inclusão, quando a gente Do que falar da espera daqui a inclusão, 10. e falar dessa inclusão é isso, é Sim, ver uma pessoa com deficiência que ele construiu sua família, sim. entendeu? Que investiu, que Que contribuiu com a seja sua, algo Mas normal, isso, sabe? É disso que eu tava falando. então, De esperar, o que eu espero é que seja algo normal daqui a uns anos. Que a pessoa com deficiência esteja em todos os lugares, como o sim, Gabriel falou, como você acabou de falar da sua vida pessoal, né? Que você conquistou uma família. sim, sim. verdade. Então é esse lugar que eu, como mãe atípica, né, espero daqui a um breve tempo que seja natural, normal, que não é. Apesar dos avanços que a gente Assim, que a gente já teve, são ainda pautas que ainda tem muito que avançar. E convidar as pessoas a nos seguir lá no nosso Instagram, que é o IADF Oficial. Vim um pouco conhecer o nosso projeto, conhecer nossos queridos, né? A gente tem, assim como o Gabriel, que é nosso artista, a gente tem outras pessoas com deficiência no seu lugar de fala, no lugar de autonomia. Vim abraçar a causa, né? deixa eu fazer mais mexendo. Mais mexendo, então Mais tá. mexendo. No Instagram. O pessoal, O vai. meu Instagram pessoal, Ailton Tutinho, e também @Ailton Tutinho, né? E também na parte da cultura, como o Gabriel falou, a gente fomenta essa coisa da cultura, trazer a pessoa com deficiência Para para a a Para esse, cultura, cultura, pra esse lugar. para esse lugar, né? A gente, outro dia, Elisandra, falar rapidinho, uma pessoa falou para mim assim, poxa, cara, tu só fala de PCD, só fala de inclusão, só fala de acessibilidade. Eu falei, eu respiro isso, Uhum. porque eu avancei e eu quero que meus pares avancem também. É isso. Entendeu? Eu quero ver quando eu consigo, meu carro tá ali fora, entro no meu carro e vou para casa, eu quero que todas as pessoas tenham Tem essa oportunidade. essa Sim. oportunidade. Entendeu? Então, assim, por isso que sim, Ailton Tutinho respira inclusão, respira acessibilidade, e aí, claro que as políticas públicas, elas passam pelas políticas partidárias e a gente precisa também pedir aí nossas autoridades, eu sempre falo isso, nossos governantes, que tenham um olhar voltado Sim. para o segmento da pessoa com deficiência, porque é muito importante. A gente precisa de conta de apoio, né? A gente precisa do Exato. apoio, do incentivo. Exatamente. E a oportunidade do podcast aqui é justamente para isso, para as pessoas entenderem um pouco mais, perguntar, pode fazer pergunta, pode. Inclusive, seria bem legal, né? Assim, surgiu a ideia de você que tem, né, que tem o poder da caneta, né? E quiser vir falar sobre inclusão, trocar essa experiência conosco. Temos muitas pautas aqui, muitos argumentos aqui, né? Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada aí pelo assistir até o final. E a gente espera ser o primeiro de muitos. Contamos com a colaboração, com o apoio de vocês, o incentivo. Seja qual for, a gente já acha que pode ser que pareça pouco, mas só de você estar assistindo, compartilhando, comentando, já está ajudando muito na causa, né? Eu também queria confeitar todo muito por um evento que a gente vai fazer lá do nosso projeto, a minha exposição, que vai ser dia Verdade. 8 de Agosto. Isso. A Das- primeira exposição, né? Quase filho de vocês, vamos fazer muitas brincadeiras, Isso. a gente vai brincar muito. Isso, vamos Vou conhecer dar- mais perto, né? Oi? Conhecer mais de perto, né? Conhecer mais perto o nosso projeto, como a gente trabalha, pode ter certeza. Ó, vocês vão ser bem colhidos. Isso aí, acolhimento. Bom, e você que gostou do assunto, se interessou em saber um pouco mais e quer apoiar esse projeto, apoiar o nosso podcast, nós vamos deixar aqui na nossa descrição